Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Continuando aqui, então, em nossos estudos em Romanos, vamos agora para o capítulo 5, né? E aqui nesse capítulo 5, é bom ressaltar que Paulo vai tocar agora na questão, assim, principal de tudo que ele tem falado. Questão principal, né? Porque aqui em Romanos, capítulo 5, vai estar a explicação de toda a trama de redenção, de tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo para a nossa salvação, e de como começou a situação inteira em primeiro lugar, tá? Porque até essa altura, né, nós vemos alguma coisa sobre o judeu, sobre a lei, né, algumas coisas assim, digamos que já está assim avançados, né, em relação à história no seu início mais completo. E aqui no capítulo 5, então, Paulo vai fazer a genealogia, por assim dizer, da salvação. Eu diria até assim, que as coisas que estão contidas no capítulo 5 são o coração do evangelho. Se o crente não entender o que diz aqui o capítulo 5 de Romanos, ele não entende realmente a necessidade do oferecimento de Cristo, a necessidade da salvação em Jesus, né? Ele ainda é aquele crente assim, meio que de jargão, né? Jesus salva, Jesus é salvador, tá, mas salvou do quê? O que aconteceu para que precisássemos que alguém nos salvasse em primeiro lugar? Então, isso, o capítulo 5 de Romanos vai trazer assim, esse panorama, essa origem. Tá? Então, aqui no versículo 1 a 9, resumidamente, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, né, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, aqui no começo do capítulo 5, versículo 1 a 9, então, fala de novo: somos justificados por meio da fé em Jesus, por meio de Jesus. Jesus como autor e consumador da fé. Nós já falamos bastante de Abraão, justificado pela fé. Agora nós vamos falar mais do evangelho propriamente dito, da obra de Cristo e do primado da fé como elemento definitivo de nossa relação com Deus. A fé em Jesus, né? A fé no sacrifício de Cristo, porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Nós já falamos lá em relação à Páscoa, que prefigurava o Cordeiro Pascal, já prefigurava uma vítima que teria que ser oferecida a Deus para satisfazer a justiça divina. E já falamos também que os sacrifícios que os judeus faziam, aqueles sacrifícios antigos, eram uma comemoração do pecado e não a sua solução definitiva, mas apontava para Jesus. Já falamos sobre tudo isso. Agora aqui Paulo já começa a falar sobre o fato em si, consumado, de que Jesus é o justo e justificador de todos aqueles que creem. Então já fala, justificado por mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já estamos, por assim dizer, nos dias do Novo Testamento, em que Jesus é realmente o autor e consumador da fé. Agora, temos paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque estávamos inimizados por causa do pecado. Vamos falar mais de Adão daqui a pouco, mas a paz com Deus, não é a paz, não é um elemento solto. Uma coisa que se vê muito no mundo nas pessoas assim baseadas muitas vezes em religiões ou até em uma forma diluída de cristianismo, pegam elementos que na palavra de Deus são relacionais e os posicionam como elementos autônomos, soltos, alcançáveis por meios que muitas vezes não tem nada a ver com Deus. A paz é uma coisa dessas. Somos reconciliados, temos paz com Deus. Então a paz, a verdadeira paz, ela é uma paz que vem de sermos reconciliados com Deus. Falo isso porque há no mundo muitos substitutivos, né? Infelizmente, assim, o diabo, nosso adversário, ele coloca substitutivos para tudo aquilo que Deus faz. Então, ele traz também uma falsa paz, que não é a paz com Deus, obviamente. Daí você tem meditação transcendental, você tem reiki, exercícios respiratórios, filosofia. Tem, por exemplo, lá o capítulo 17 de Atos, né? Paulo está discutindo com filósofos epicureus e estoicos. Não sei se vocês lembram dessa passagem.
né? E aí eles falam, até não acreditam, e falam, o que está falando de tagarela aí? Mas assim, os estoicos, o cabeça lá do estoicismo é um tal de Zenon, um filósofo chamado Zenon, ele era da Sítia, então era chamado de Zenon de Sítia, ou de Sítio, né? E esse filósofo, ele pregava uma imperturbabilidade filosófica, chamada de ataraxia, um tipo de apatia, um estado assim de completa, como é que eu vou dizer, de completa despreocupação, de completa ausência de ansiedades ou medo, qualquer coisa, e situa, então, um tipo de paz, que é uma questão filosófica, nesse caso, uma ausência de perturbação, no caso, de mente e de coração, mas aferido ou conquistado através de uma meditação filosófica, não através de nada assim, relacionado a Deus, nem coisa alguma, né? Um tempo atrás, uma irmã da comunidade, a Val, me perguntou sobre o reiki. O reiki é o quê? O reiki é a mesma coisa, uma conexão com o universo, um nível de meditação. Então, a yoga, o reiki, as filosofias, trazem também um substituto da paz, que não menciona Deus, não tem nada a ver com Deus, é simplesmente um estado assim de uma certa anestesia, né? E pode até ser acompanhado de uma certa sensação espiritual até, mas se existe algum tipo de ministração, se existe alguma coisa assim realmente mística nessas coisas, são elementos de procedência maligna, são uma falsa paz diabólica. Porque a paz verdadeira é a paz com Deus, não é a paz solta, que simplesmente você pega no ar ou que você conquista por harmonizar-se com o universo, consigo mesmo, com as energias sutis, essa baboagem toda, sabe? Tranqueira toda aí. Mas a paz com Deus, porque a paz, no seu sentido verdadeiro, é envolvida em aspecto de reconciliação. Você não fala em paz como um elemento apenas interno ou místico, no seu sentido verdadeiro. A paz é a paz com alguém. E a paz verdadeira é aquela que acalenta nosso coração, aquela paz real mesmo, que assim, mantém a nossa alma tranquila. Essa é a paz com Deus. É essa paz que Jesus prometeu. Eu vos dou a minha paz, né? Deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. Não a dou como dá o mundo. Por que Jesus falou isso? Não a dou como dá o mundo, não a dou como dá John Lennon, não a dou como dá a yoga, o hinduísmo, as religiões, os incensos. Não a dou como dá o mundo e nem qualquer coisa que no mundo se manifesta por engano, colocando para as pessoas uma falsa paz, que não as reconcilia com Deus. Pelo contrário, as engana, as ilude de que tendo essa paz, ela está de alguma maneira conectada com o universo, com o todo um e tudo mais. É uma paz falsa. Paz verdadeira só em Jesus Cristo, porque só nele nós somos reconciliados com Deus nesse estado de inimizade que nos veio através do pecado. Então Jesus nos reconcilia e nos salva da ira. Que ira, gente? Da ira. Que ira. Outro dia um irmão estava conversando comigo, mandando uma mensagem, e eu estava explicando para ele sobre a questão da morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, vamos falar mais sobre isso. E estava falando das várias expressões que a Bíblia usa para a morte. E uma delas é condenação. Então, quando a morte entrou para todos os homens, entrou a condenação também. E a condenação por quê? Por causa da ira de Deus contra o pecado. Nós estávamos condenados em nossos pecados, e a ira de Deus estava sobre nós. Jesus nos livrou dessa ira, que nos levaria à condenação. Que condenação? Condenação eterna. Em Adão, nós não somos apenas pecadores no sentido meramente moral. Está sobre nós a condenação, o juízo divino, condenação ao inferno. Que não é, como algumas pessoas equivocadamente creem, uma aniquilação, um estado inconsciente, destruição, sono, não é nada disso. Biblicamente, há várias passagens que falam de condenação ao inferno como algo consciente e um sofrimento. É uma ideia terrível, sei. Mas, biblicamente, é o que espera aquele que não se chega a Jesus. Aquele que não se achega a Deus, que não se achega a Deus por meio de Jesus.
não tem paz com Deus por meio de Jesus. Essa falsa paz leva à condenação ao inferno, que é a punição eterna de condenação. Por ele, por meio de Jesus, somos salvos da ira de Deus que vai se manifestar quando Jesus voltar. Vai se manifestar pela humanidade inteira, mas as pessoas já são salvas ou condenadas no momento em que morrem. Né? Já se vai para Jesus, já se vai para o inferno, para a condenação eterna. É coisas que a Bíblia menciona como lago de fogo e enxofre, pranto e ranger de dentes, né? Onde o verme não morre, o fogo não se extingue, enfim. Passagens e mais passagens, lá em Apocalipse, né? Aqueles que não foram escritos no livro da vida, ou seja, não tiveram os nomes escritos, porque não colocaram o sangue do Cordeiro nas vergas das suas portas, das suas vidas, essas pessoas são lançadas no lago de fogo e enxofre. Jesus diz aos que estão do lado esquerdo, afastai-vos de mim, para o fogo eterno criado para o diabo e seus anjos. Então, essa ira, que é a condenação ao inferno, dessa ira eterna, que é a pior de todas as coisas jamais imaginada pelo ser humano, disso Jesus nos livra. Isso para que tenhamos uma ideia da grande salvação que Jesus nos deu, do que seria de nós se não fosse Jesus vir e não nos reconciliar pelo corpo da sua carne, pela cruz, pelo sangue derramado. Estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Agora em Jesus temos essa reconciliação, e não temos apenas essa reconciliação, mas também um sentido para as nossas vidas. Paulo diz nessa mesma carta e outras passagens que nos gloriamos nos sofrimentos, né? Por quê? Porque sabemos que a nossa vida tem sentido. Viemos de Deus e vamos para Deus. Em Jesus, esse caminho para Deus é refeito. E podemos ter a esperança da eternidade nos novos céus e nova terra com o Senhor. Podemos ter a esperança de que, em morrendo nesse corpo, estaremos com o Senhor, como Paulo diz em Filipenses. Eu desejo partir e estar com Cristo. Por causa de vós, convém que eu fique um pouco mais. Mas ele já sabe que ele morrendo, ele vai estar com Jesus já. Já estará com Jesus. E herdará os novos céus e a nova terra quando o Senhor voltar na sua segunda vinda também. Então Jesus nos salva da ira, nos reconcilia com Deus e nos dá a verdadeira paz, que não é essa paz falsa, na meditação transcendental, das religiões, né? Às vezes as pessoas falam assim, examine a religião da paz. Examine a religião da paz. Maomé em pessoa pegou em armas e atacou Medina, conquistaram Medina ao fio da espada. Maomé tinha sido expulso, né, de Meca para Medina. Essa expulsão é chamada de hégira, retirada, né? Na verdade foi uma fuga. 10 anos depois ele juntou o exército e passou Medina ao fio da espada e reconquistou a cidade. Então não era religião da paz nem para Maomé em pessoa. E ninguém vem me dizer, mas os cristãos também têm as cruzadas. Não. O evangelho não tem nada a ver com a Inquisição. O evangelho não tem nada a ver com as cruzadas. Jesus é o príncipe da paz, verdadeiramente. Porque ele nos dá a verdadeira paz e nos coloca em paz com Deus e livres de toda condenação. Não aceitem imitações. Não aceitem falsos cristos e falsos profetas. Não aceitem falsas religiões. Só Jesus, só o sangue de Cristo nos reconcilia, nos dá a verdadeira paz, verdadeiro sentido de vida e de existência, que é parte também dessa paz. E nos garante a vida eterna, longe da condenação. Salvos da ira, salvos da condenação ao inferno. Continuando aqui, versículo 10 e 11 aqui do capítulo 5. Porque, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação. O significado da palavra religião, o significado é latino, se não me engano, é religare, né? Latino, só latino. Religare, religião. O significado de religião, verdadeiramente, embora quando se fala de religião, se fala assim, qualquer coisa que menciona Deus é chamada de religião. Qualquer coisa. Que nem lá o Leandro Carnal, né? Leandro Carnal falando estupidamente, uma besteira, falando de liberdade religiosa, mencionando o satanismo como religião. Mas a palavra religião, ela significa religare, e é religar com Deus. Que raio seria o satanismo nesse sentido? Então, religião, no sentido geral, assim, das pessoas,
É qualquer tipo de culto. Qualquer tipo de culto é chamado de religião. Porque se religião significa religar, e aí o pressuposto é religar com Deus, por que raio, Leandro Carnal, o satanismo seria religião? Religião com quem justamente afasta. Mas a religião, no sentido verdadeiro, no religar, que é religar com Deus, esse pressuposto, só Jesus seria a religião verdadeira. O religar é verdadeiro. Porque só através de Jesus nós somos religados com Deus. Porque foi Jesus e ninguém mais que pagou o preço para essa reconciliação. Porque estávamos inimizados com Deus. E o que o homem poderia fazer para reconectar com Deus? O que o homem poderia fazer para se reconciliar com Deus a partir dele mesmo? Em geral, se diz que as religiões, né, é o homem procurando Deus. O que são as religiões? É o homem procurando Deus se afastando cada vez mais. Biblicamente é o contrário, né? O homem se afastando cada vez mais. Então, religião, no seu sentido verdadeiro, ela não faz aquilo que ela significa. Religiões. Mas Jesus é que nos reconcilia. Jesus é o verdadeiro religare. Se existe uma religião verdadeira, existe. É Jesus. É Jesus. Tá? Porque a salvação, ela foi feita fora do homem. A salvação partiu de Deus, certo? Partiu de Deus a iniciativa, enviando a Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para morrer por nós. Então, a reconciliação partiu de Deus, e nós apenas aceitamos. Então, a iniciativa partiu de Deus e as condições partiram de Deus. O que condições haveria a partir do homem? Não há, não pode haver, simplesmente. Não teria como o homem fazer alguma coisa que o reconciliasse com Deus. Suas religiões não fazem isso. Suas filosofias não fazem isso. Seus esforços, suas abluções não fazem isso. Deus enviou a Jesus para fazer algo que ninguém mais poderia fazer, que o homem não pode fazer, que religiões não poderiam fazer, que Budas e Maomés e Confúcios não poderiam fazer. Deus enviou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, Jesus Cristo, que veio, né, se encarnou e morreu por nós. E assim ele pôs fim às hostilidades. Tudo isso foi feito por Deus. E ao homem cabe apenas entrar nessa aliança, aceitar essa aliança, tomar sobre si o jugo de Cristo e andar carregando a sua cruz em Jesus, com Jesus, vivendo por meio de Cristo, por meio dele, oferecendo aí sim sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, não rituais, coisas vazias. Então o homem foi perdido por si mesmo, o homem se perdeu, não foi predestinado a se perder, ele se perdeu porque fez sua própria perdição. E Deus foi atrás desse homem. E nós vemos também que lá em Hebreus, o efeito dessa reconciliação, o efeito, né, dessa obra de Cristo, no modo pelo qual aquilo que era prefigurativo da reconciliação também sofreu uma ação de Deus simbólica. Eu estou falando do véu que foi rasgado, lá de Hebreus, irmãos devem saber, o véu foi rasgado. Nós vemos lá no Evangelho de Mateus, os evangelhos, eu não me lembro quantos evangelhos mencionam isso, mas o véu do templo rasgou-se de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz. Era aquele véu que separava o lugar santo dos santos. Havia aquele tabernáculo que foi construído. Dentro do tabernáculo havia compartimentos. Havia o lado de fora, o ato exterior. E dentro de uma tenda havia o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo entravam os sacerdotes, ofereciam sacrifício do lado de fora e entravam ali, faziam algumas ações ali dentro do lugar santo. Depois havia um véu grosso que separava esse lugar santo do santo dos santos, o santo lugar. E essa arquitetura, né, esse molde, foi lá para o templo depois. De modo que essas mesmas divisões constituíam o templo de Jerusalém. Mas o Evangelho diz que aquele véu, que era o véu da grossura de um punho,
Era um véu grossíssimo, de linho retorcido. Como é que alguém podia rasgar aquilo? Pois é. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu se rasgou de alto a baixo. E foi um sinal de Deus de que o oferecimento de Cristo tinha rasgado o véu que nos separava, porque era isso que aquele véu lá no templo simbolizava. Era isso que aquele véu que estava lá no tabernáculo antes, depois foi para o templo, simbolizava, de maneira que aquela economia passou. De maneira que agora temos um novo e vivo caminho que penetra além do véu, como diz lá em Hebreus. Foi aberto por Jesus. Reconciliação completa. Reconciliação com possibilidade de relacionamento. Não é só o perdão, não é só... Né? Porque os sacrifícios pagãos eram só para acalmar o Deus irado lá. Mas o sacrifício de Jesus nos reconcilia com Deus e nos coloca em um novo e vivo caminho de relacionamento com Deus. Não apenas, agora estamos salvos só e salvos da ilha. Não. Temos vida com Deus, temos paz com Deus, temos um andar com Deus possibilitado plenamente para nós em Jesus. Tá? Amém? Depois aqui, continuando no capítulo 12 a 21, capítulo 12 não, tá? No capítulo 5, versículo 12 a 21, continuando aqui no capítulo 5, versículo 12 a 21, resumidamente. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todavia, se pela ofensa de um só homem muitos morreram, né? Morreram muitos, né? Muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A fim de que, como pelo pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça para a justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós temos que entender é isso. O ser humano, ele tem um núcleo de vida eterna. Seu espírito, sua alma são eternos, sobrevivem à morte física. Voltando aqui naquela conversa que eu tive com o irmão sobre a questão da morte, e estava falando sobre o fato assim de Deus ter falado para Adão, né, que o dia que comer desse fruto certamente morrerás. E aquela dúvida, por que Adão não comeu, não caiu morto na hora, né? Mas aqui falava das mortes e mortes. Nós vamos ver aqui que a terra foi afetada, vamos ver mais para frente, tudo foi afetado, tudo decaiu por causa da desobediência em Adão. E vamos entender isso, que Adão foi o primeiro homem. Então, Adão sendo o primeiro homem, ele é o protótipo da humanidade posterior, de toda a humanidade posterior. De modo que a decisão dele afetou a todos nós, porque viemos dele. Só que ele foi criado em harmonia com Deus. E ele pecou, tomou do fruto proibido, pecou. E nesse estado de pecado nos gerou. De modo que todos nós já nascemos com essa herança de pecado em Adão. Por isso que a palavra de Deus diz que em Adão todos morrem, porque sendo descendente de Adão, após ele ter tomado o fruto do proibido, já herdamos esse pecado, já nascemos em pecado. Nascemos não só em pecado no sentido assim da possibilidade do pecado, mas nascemos com a tendência pecaminosa. E nós vamos ver aqui também em Romanos mais para frente o modo como o Espírito de Deus vai também lidar com isso, vai acorrer a obra da cruz, o Espírito de Deus, e vai também nos possibilitar uma vida santa, uma vez que somos vendidos à escravidão do pecado. Mas aqui ainda Paulo está falando da questão ainda da inimizade do pecado como elemento que nos afasta de Deus, o qual temos recebido em Adão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Por um só homem entrou o pecado, e o pecado da morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque em Adão todos nós pecamos. Adão como nosso cabeça, né? Cabeça da humanidade nesse sentido. Mas, mediante Jesus vem então como o segundo Adão, que vai justamente pagar o preço por aquilo que foi acarretado pelo primeiro Adão, aquele Adão. Jesus, no caso, é o segundo Adão. E a palavra de Deus diz que o primeiro homem, né, Adão, foi feito alma vivente, o segundo Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. Porque ele traz a possibilidade de uma nova vida. Aquela que foi perdida em Adão. Temos de novo acesso, né, a Deus.
e também acesso à bem-aventurança eterna, porque a eternidade está em jogo aqui. Para a vida eterna, assim também temos a renasça a graça para a justiça para a vida eterna. Porque se por Adão o pecado reinou, o pecado passou a reinar para a morte, acarretando a morte, por outro lado, por meio de Jesus veio a justiça para a vida eterna. Porque a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus, no corpo da sua carne, pelo seu sangue. E através desse sangue temos a vida eterna aberta para nós. Essa é a polaridade que existe aqui em Romanos capítulo 5, entre Adão e Cristo. É muito importante entender isso para entendermos o porquê da necessidade de Jesus vir morrer por nós, né? Em que somos condenados, por que somos condenados, qual a história, qual o começo da história. Vocês sabem que nas religiões, nos mitos humanos, né, há histórias assim de queda, né, de caixa de Pandora, umas coisas aí, vários mitos sobre a origem das coisas, ou mitos assim de um paraíso original, né? As mitologias humanas falam disso, mas a palavra de Deus diz que esse paraíso foi perdido, né, por Adão, e a vida eterna, por outro lado, é oferecida através de Jesus, porque Jesus pagou o preço daquela queda, daquele pecado que veio sobre nós em Adão. Jesus veio como segundo Adão para consertar aquilo que foi perdido pelo primeiro Adão. Começamos com a natureza pecaminosa, então, vivemos, infelizmente, com a natureza pecaminosa, mas temos a escolha de sermos renovados, de sermos nova criatura por meio de Jesus. Tá? Então, Adão e Cristo, salvação e perdição. O alcance do pecado, então, em Adão, é o alcance de morte e de condenação eterna. Não apenas morte no sentido físico, né? Porque estava explicando para o irmão que a morte que nós temos diante de nós é uma morte assim, segura, infelizmente, segura e certa, apesar de vir de um erro, né? Segura e certa, e que vem assim, de certa forma, em parcelas, porque não era realmente a intenção de Deus que envelhecêssemos, que adoecêssemos, que sofrêssemos e, por fim, morrêssemos. Então, essa morte física em si ela é uma consequência do pecado. Mas muito mais do que isso, também a morte eterna, que é a segunda morte, a condenação ao inferno, essa também veio por causa desse pecado. Estaria também aberto para nós, infelizmente, o abismo também da condenação. E Jesus nos livra de tudo isso. De modo que, mesmo que o nosso exterior se corrompa, ou seja, mesmo que nossa carne externa, né, ela continue sofrendo as ações da queda, de modo que nós vamos envelhecendo e vamos sofrendo, ainda que o nosso exterior se corrompa, interiormente vamos nos renovando cada dia. Assim a palavra de Deus fala. Então, essa possibilidade existe em Jesus. De que internamente, no Espírito, na graça de Deus, tenhamos uma trajetória inversa àquela que nós herdamos em Adão pelo pecado. De modo que a morte e vida estão em nós. Por Jesus, podemos morrer na carne, mas vivemos para Deus na eternidade. Então, Jesus e Adão são duas possibilidades para nós. Se nós andarmos no pecado, estaremos na velha criatura, né? No velho Adão. Né? Se aceitarmos a Cristo, temos a vida eterna. Os dois cabeças. Adão como cabeça primeiro da humanidade, pelo qual todos pecaram, e Jesus como segundo Adão, o cabeça da salvação. Um encabeçando a condenação e o outro encabeçando a reconciliação. Né? A reconciliação com Deus. E aqui não vamos assim nos enganar em relação ao alcance, né, dessa reconciliação, dessa queda, porque o ser humano, quando pecou em Adão, ele ficou caído em toda a sua, vamos dizer assim, toda a sua constituição, né, espírito, alma e corpo. O ser humano caiu completamente. Tá? Algumas doutrinas aí, até alguns evangélicos equivocadamente ressaltam demais o espírito, como se o espírito humano fosse uma parte assim intocada pelo pecado. As filosofias humanas fazem muito isso. Conectam o espírito, sabe-se lá com o que, o espírito humano. Mas o espírito humano também está condenado. O espírito, alma e corpo, o ser humano é caído por completo. Toda a sua constituição estava caída. Por isso que é impossível o ser humano, por um outro meio que não seja Jesus, ele se salve. Porque a situação dele é uma situação
a qual ele tem diante de Deus, que está acima de tudo. Se fosse uma dívida minha com vocês, se fosse uma dívida de vocês com outra pessoa, estamos todos nivelados. Mas não, a nossa dívida é com Deus eterno. E a justiça que está sobre nós é a justiça eterna. É a justiça eterna, porque o ser humano ele é eterno. Então, os atos humanos têm um peso eterno. O peso maior e mais definitivo de todas as coisas que acontecem nesse mundo é o peso eterno, porque o que vai subsistir após a segunda vinda de Cristo será a eternidade. A temporalidade acabará e só restará a eternidade. Ou eternidade com Deus em bem-aventurança, ou eternidade condenado, lago de fogo e enxofre. E aqui eu quero dizer que a Bíblia não alivia a linguagem quando fala da condenação que espera aquele que não está em Jesus, aquele que não aceita Jesus. Portanto, amado ouvinte, você que está me ouvindo, vou dar uma de evangelista agora. Aceita Jesus enquanto é tempo. Reconcilie-se com ele se você está aí marcando bobeira. Porque não temos outra coisa senão a eternidade diante de nós. E a escolha se faz agora e a vida se faz agora. Nós temos que, como cristãos, ser gratos a Deus, bendizemos a Deus todos os dias por essa salvação que se manifestou em Jesus, que nos reconecta com o amor de Deus e ainda nos abençoa, né? E ainda nos renova e ainda nos concede tanta graça. A paz verdadeira, a paz com Deus em Jesus. Isso nos foi dado gratuitamente. Não fizemos nada para isso. Não fizemos nada. É dom gratuito de Deus em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.